terceira tentativa então de um vídeo que vai ser mais um registro meu, mas vou estar compartilhando aqui pra gente também poder conversar um pouquinho. Bom, pessoal, a ideia disso aqui na verdade é um registro diário, né? Meu nome é Wesley Shimazaki, sou de Curitiba, acredito que nenhum dos vídeos eu falei isso, enfim. Mas a ideia é poder compartilhar um pouquinho das coisas que eu estou aprendendo. Afinal, aquilo que a gente aprende e guarda para nós mesmos não serve para nada, né? Mas aquilo que a gente consegue aprender, compartilhar e realmente agregar conhecimento a mais pessoas, eu acho que se torna alguma coisa útil para a sociedade. Bom, inicialmente, então, eu estou trazendo aqui para vocês as aulas que eu estou aprendendo dentro da Conquer Business School, mais especificamente no módulo de objetivos financeiros, tomada de decisão, né? Acho que é o nome aqui certinho, deixa eu ver. Tem um nome? Nem sei se tem um nome isso aqui. Um objetivo de longo prazo, formação e gestão de finanças pessoais, é isso aqui. Então é um módulo inteiro, né, que a gente vai estar trazendo. Eu estou agora no segundo capítulo e basicamente aqui o que a gente lembra, ponto principal e início da aula. Toda escolha é uma renúncia. Então aquilo que a gente já falou em algum outro vídeo por aqui, é uma aula que eu tive e a gente tem o exercício do espelho. É fácil dar conselhos para os outros. Aqui vai um ponto muito importante. Eu vou trazer vários conceitos aqui, várias ideias, várias discussões, enfim, reflexões. Vai ser uma coisa muito bagunçada, não vai ser organizada, a gente não tem uma cadência, estou fazendo isso aqui no freestyle também. Então, peço perdão aí caso fique meio perdido o vídeo, mas a reflexão é sempre boa. Em relação ao exercício do espelho, é fácil dar conselhos para os outros. Isso aqui é uma ideia que ele trouxe justamente porque a gente, muitas vezes quando as pessoas vêm pedir ajuda pra gente é muito conselheiro. Então a gente acaba realmente ajudando muito, por mais que a gente não tenha o conhecimento. Isso ele falou muito porque quando a gente fala em escolhas financeiras, a gente sabe que escolhas financeiras, quais escolhas financeiras são ruins. Por exemplo, tomar um empréstimo, muitas vezes não é uma decisão inteligente. Muitas vezes, tá? Não todas, mas muitas vezes não, pelo menos não aqui no Brasil, como a gente costuma ter. E todo mundo sabe que tomar um empréstimo com juros altos é ruim. E muitas vezes, se um amigo seu te pedir um conselho, você vai falar para ele não fazer isso. Mas por que você faz? Né? Então, às vezes a gente precisa de um espelho para poder se dar conselhos. Né? Então, a ideia dessa reflexão e dessa atividade é você botar um espelho, você olhar para você e falar: tô passando por uma dificuldade, minha dificuldade é essa. O que eu posso fazer? Como que eu posso... o que eu devo... Que caminho eu devo traçar? Então, a ideia dessa reflexão é justamente essa. Então, essa aí é o exercício do espelho. Outra reflexão que ele trouxe que eu gosto muito é a de... Hoje, né, eu sou CLT, então eu vou trazer a minha realidade e pode ser a realidade de muitas pessoas aqui, e quem é, enfim, PJ ou até mesmo quem é empreendedor, cara, a tua régua sobe provavelmente muito mais do que a minha, tá? Eu trabalho apenas 40 horas semanais, dentro de 4 semanas, a gente tá falando de 160 horas por mês. Legal, eu trabalho 160 horas por mês. Quantas horas do meu dia ou do meu mês eu separo para organizar as minhas finanças? E o que isso tem a ver? Se eu trabalho 160 horas para juntar dinheiro, por que eu não tiro uma hora do meu mês, pelo menos, para saber para onde esse dinheiro vai ou como organizar esse dinheiro? É basicamente uma ideia burra se a gente de repente pensa como qualquer outra coisa. Bom, eu estou trabalhando aqui para, enfim, fazer algum produto. Eu estou trabalhando para cortar cabelo, né? Qual é o meu objetivo com isso? Eu corto cabelo para juntar dinheiro. Se eu no caso a pessoa que corta, né, o barbeiro, ele trabalha para juntar esse dinheiro. Se ele não sabe o que fazer com esse dinheiro, o que acontece? Muitas vezes esse dinheiro se vai muito fácil, né? Então tudo aquilo que ele batalhou e trabalhou horrores para conquistar some assim, cara, num tris. Então é muito importante a gente separar sim um tempo para a gente se organizar financeiramente, a gente separar um tempo para pensar em quanto a gente gasta, no que a gente gasta, por que a gente gasta em tudo isso. Então a ideia é setorizar, né, os nossos gastos para que realmente a gente tenha e comece a ter um planejamento financeiro um pouco mais inteligente. Outra coisa. Ele fala, né, evite usar a categoria outros. Porque, não, eu tenho gasto em alimentação, eu tenho gasto em transporte, Uber, tenho gasto em iFood, gasto nas contas da casa, enfim, água, luz, internet. Engraçado que eu tive um déjà vu que de alguma coisa, não sei porquê.
Nossa, que coisa louca. E, bom, a gente não pode categorizar o outros, porque senão esse outros fica muito vago, né? E quanto menos específico a gente for, pior pra gente nesse caso, tá bom? Outra coisa interessante, vamos ver. Importante a gente ter objetivos, né? Traçar bem os objetivos, saber o quanto esse objetivo custa, o quanto ele vai custar, né? No final ali, por exemplo, uma casa. Uma casa vai ser muito difícil, galera, temporalmente. A gente vai trazer aqui um valor totalmente teórico, né? Então vamos lá, uma casa custa 300 mil. Poxa, eu tenho que juntar quantos meses, né? Esse dinheiro para poder. Se eu junto de 1.000, em quanto tempo eu pago a casa, né? Essa é a ideia, né? Então, é muito desses objetivos a gente ter isso traçado. Não gostei do resultado, né? É muito tempo. Então você tem que aumentar o aporte. Ou então, poxa, não gostei porque no final disso aí eu juntaria, na verdade, eu alcancei muito rápido. Posso demorar um pouco mais. Então tá bom, você estende um pouquinho o prazo. Mas a ideia é bem engraçada. Inclusive em um dos cursos que eu tô fazendo, né? Ele fala, que é o da UVP, ele fala sobre o quanto é importante a gente traçar nossos sonhos. E, inclusive, o meu exercício desse final de semana, eu vou tirar amanhã uma parte do período do dia para poder fazer isso, que é, eu desenhei em detalhes tudo aquilo que eu quero, né? Tudo aquilo que eu quero e que eu acho que eu preciso para viver bem ali com os... Nossa, eu vou ter que mudar a maneira como eu tô sentado, porque meus pés já estão dormentes, já estou há meia hora aqui sentado nessa posição. Meu Deus do céu, tudo dormente. E o que ele fala é para você trazer assim tudo que você quer. Ou seja, eu coloquei, eu quero morar num apartamento de, sei lá, 70 metros quadrados. Eu quero ter 3 dormitórios ou uma casa desse tamanho. E dentro desse meu sonho, eu preciso de sei lá, um forninho elétrico, que é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto de cozinhar, algumas coisas específicas. Preciso de uma geladeira boa, preciso de um sofá bom, preciso de uma cama legal. E assim, cara, é uma lista enorme, né, que eu montei. E dentro dessa lista enorme, o custo de vida que eu quero ter, né, o quanto que eu gostaria de gastar por refeição, quais serão as minhas refeições. Então tudo isso está incluso. E dentro dessa análise é você projetar. Então, eu quero tudo isso. Quanto eu estou guardando hoje? Hoje eu guardo isso. Em quanto tempo eu demoro para juntar um valor que me traga de renda passiva tudo aquilo que eu quero? Nossa, meu pé tá dormindo muito. Meu Deus, que dor. Ai. Bom, e a ideia é justamente... Nossa, que desconforto. A ideia é justamente que você projete isso para que isso fique muito claro na sua cabeça e entenda, será que eu vou alcançar aquilo que eu quero nesse tempo? Porque, bom, se você tá... Isso que ele fala para você colocar uma taxa de juros ali, né, que seja condizente e tal, mas é bem a ideia de... Se eu estou investindo tanto e eu tenho esse objetivo, eu vou demorar, por exemplo, 40 anos. Por 40 anos para mim é muito tempo. Eu vou ter que esperar até ter os 70 no meu caso, né? Eu vou ter que esperar até ter 70 anos para poder aproveitar tudo aquilo que eu quero, para que eu tenha aquele meu sonho realizável? Não. Eu quero mais cedo. Quando eu quero isso? Daqui 10, 15 anos? Tá. Para daqui 10, 15 anos tem que ajustar o teu aporte para tanto. Eu consigo fazer isso no que eu faço hoje, né? Por exemplo, com o trabalho que eu executo hoje, eu consigo realizar isso? Sim, não, Então tem que mudar. O que eu tenho que mudar? Eu consigo isso subindo de cargo dentro da minha empresa? Ou sim, ou não? Tá. De que outras formas posso juntar dinheiro? Empreendendo? Será que empreendendo então seria o caminho para mim? Talvez. E é dentro dessa realidade que ele te toca e te mostra justamente uma simples conta de que é o quanto que eu preciso trabalhar hoje para alcançar aquilo que eu gostaria. Né? E aquilo que você gostaria que acontecesse para de ser simplesmente um sonho, começa a se tornar palpável, começa a se tornar realidade, aquilo está visível para você dentro da tua, da tua visão. E a partir disso, a gente começa a trabalhar. A partir disso, a gente começa a realmente traçar aquilo que a gente tem que fazer para que a gente possa alcançar aquilo. E parece uma coisa besta, parece uma coisa simples, parece uma coisa que, meu Deus, mas isso é tão óbvio, meu Deus, mas quantas vezes a gente já parou pra fazer isso? Cara, eu confesso que a minha vida inteira eu já ouvi sobre a importância da gente botar nossas metas, fazer nosso planejamento,
mas eu nunca vi assim, com um detalhamento, e a ideia disso acho que também vem daquela ideia de metas SMART, né? Que seria as metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, sejam relevantes e temporais. Ou seja, para mim, isso é específico. Eu estou exatamente vendo aquilo que eu quero, exatamente. Ó, eu quero isso. Mensurável. É possível mensurar? É. Eu consigo pegar e fazer uma cotação hoje, né? De quanto que isso custa. E claro, a gente tem que considerar a inflação e tal, né? Mas eu consigo considerar, tipo, o quanto isso custa hoje? Custa tanto. Beleza. R, relevante. Isso é relevante? Ou atingível, né? Atingível. É atingível? Claro que é. O que vai mudar é o meu tempo. É relevante? Claro que é. É minha vida. É aquilo que eu quero pra minha vida. É aquilo que eu sonho como sendo algo que com aquilo eu estaria feliz. É temporal? Ou seja, eu tenho um tempo específico? Tenho. Eu consigo ver isso com uma calculadora de juros compostos. Então, o quanto é interessante a gente realmente traçar isso de maneira smart, né? Com essas metas smart. E é uma coisa que a gente aprende, né? Eu acredito que muitos, se vocês forem mais jovens, né? Até alguns mais jovens que eu provavelmente já ensinei isso para algumas pessoas também aqui da minha região, dos mais novos, o quanto é importante a gente ter essas metas smart. E eu tenho certeza que muita gente aqui já aprendeu sobre isso. Quantos de nós aplicamos isso no dia a dia? Quantos de nós realmente aplicam e, enfim, no trabalho? Cara, muitas vezes não. E eu falo isso até de reuniões que eu já participei, em que, cara, parece que todo mundo sabe na teoria, mas ninguém aplica o que sabe, né? E é importantíssimo a gente ter metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, senão nada vai acontecer. Né? Então, caraca, esse aqui já passou do tempo, mas enfim. Fica essa reflexão, então, a gente poder traçar nossas metas, a gente trazer isso de forma cada vez mais clara, mas para que isso realmente seja algo que lá na frente vai fazer a diferença pra gente, né? E que, bom, enfim, espero que os resultados de vocês sejam alcançados, que vocês consigam realizar os objetivos de vocês. Fico por aqui hoje, então essa foi a terceira tentativa de um vídeo mais freestyle ali, em que eu trago mais reflexões, tudo desorganizado, mas a ideia é parar um tempo para pensar sobre coisas positivas. Poxa, é positivo eu pensar que eu vou demorar 50 anos para atingir meus objetivos? Não. Mas é positivo realmente a gente lembrar que eu ainda tenho tempo para mudar. Eu ainda posso, eu sabendo onde eu quero chegar, né? Aquela famosa frase, né, do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é claro que é muito positivo a gente saber para onde vai, pois a gente aumenta cada vez mais as chances da gente poder chegar lá. Fico por aqui hoje. Bom final de semana, boa semana, enfim, para quem tá assistindo aí, independente do tempo. Espero que dê tudo certo. E é isso. Beijão. Terceira tentativa.